Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 20 de maio de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1º, 2º e 14. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e contemplamos a sua glória, semelhante à de unigênito junto do Pai, pleno de graça e verdade. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, todos vós que labutais pelo nosso crescimento, pelo nosso melhoramento, pela nossa evolução, pela nossa ascensão espiritual, moral, pedimos a todos vós a bênção, a inspiração, a intercessão, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para estudarmos as Tuas lições, as Tuas verdades, provindas do próprio Deus, do próprio Pai Celestial, e que são as únicas, Senhor, que podem nos conduzir a Ti e ao Criador. E antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Pastor, representante direto de Deus para nós outros. Ele não deixou nada escrito, porém, comunicou-se, passou a sua mensagem, a sua doutrina, que é a doutrina do amor e que é a doutrina de Deus, através, por meio de palavras e também por ter vivenciado, exemplificado, porque comunicação é nós estabelecermos um contato, conseguirmos alcançar o nosso interlocutor ou o nosso próximo, mesmo que não seja por meio de um diálogo, mas de forma eficaz. Então, é diferente quando a pessoa se comunica da pessoa que apenas expressa ou exterioriza, verbaliza, seja de forma falada, seja de forma escrita, ou até mesmo por sinais. Tudo isso está compreendido na comunicação, mas não basta nós expressarmos
por meio da fala verbal, oral, por meio da fala escrita, ou por meio de sinais, como é a linguagem de Libras e outras, para que haja de fato a comunicação. A comunicação ela só acontece quando quem recebe essas palavras, esses sinais, compreende o que está sendo transmitido, comunicado e consegue não somente compreender, mas assimilar aquilo. Porque a comunicação, muito antes de existir a escrita, ela já acontecia. E até hoje ela acontece, não dependendo apenas da linguagem escrita. Tudo que se tem de tradição, de folclore, embora em dado momento possa ter sido escrito em livros, em papiros, ou de alguma forma, até mesmo na idade lá da pedra, nas cavernas, até o desenho, né, a ilustração é também uma forma de comunicação, mas antes de acontecerem essas formas escritas, desenhadas, registradas de forma que a nossa visão possa identificar, a comunicação verbal, a tradição oral já acontecia desde sempre. Então, para que nós consigamos nos comunicar, não basta que nós falemos, que nós escrevamos, ou que nós registremos de alguma forma, seja pelo desenho, pela pintura, pela arte, pela dança, pela música. Não somente, mas quem está recebendo essa informação, essa fala, essa obra de arte, esse desenho, esse escrito, tem que entender e retirar disso um significado. E Jesus é o mestre dos mestres. Ele fez isso até mesmo quando, em alguns momentos da sua vida, silenciou. Então, a comunicação de Jesus é a comunicação mais perfeita que já existiu, que existe e que poderá existir, porque ela é completa. Até no silêncio, Jesus se comunicou de forma muito efetiva, dizendo muito mais do que certas palavras. E, por falar em comunicação, que foi a forma como Jesus escolheu para trazer a sua mensagem para todos nós, existem alguns livros falando sobre isso. Quem estuda e atua no campo do magistério, quem faz faculdade aí, né, de letras, filosofia, comunicação social, nós hoje que vivemos já de algum tempo para cá, mas a era do marketing, né? Tudo isso passa pela comunicação, mas não somente essas áreas mais ligadas, como todas as áreas da nossa vida. O médico, para atender e identificar, diagnosticar o que o paciente está sentindo, muitas vezes ele faz a chamada anamnese, que é uma espécie de entrevista ali com o paciente, perguntando o que ele está sentindo, como que é, qual é a frequência, se é direto ou se tem momentos em que aquilo se intensifica ou ameniza. O advogado, para saber o que o cliente está precisando, né, em termos de defesa dos seus direitos, ele tem que fazer também uma entrevista
tem que analisar documentos, provas. Tudo isso são informações que estão dentro desse gênero que é a comunicação, né? E houve, e está ainda em moda, né, um filão agora, depois que o principal criador desse segmento da literatura, que é o Marshall Rosenberg, um autor norte-americano que lançou inicialmente um livro chamado Comunicação Não Violenta. Eu, inclusive, vim a conhecer esse autor e a sua obra através do nosso amigo, do nosso irmão Celso Vicente Mussa Tavares, Celcinho, que indicou esse livro numa pregação e depois eu consultei para que eu tivesse mais detalhes e ele me indicou a obra desse autor, Marshall Rosenberg. Então ele lançou inicialmente esse livro, Comunicação Não Violenta, e isso virou, né, estourou o ranking de vendas de livros e virou uma espécie de filosofia de vida. Filosofia de vida. Ele fundou, inclusive, hoje ele já é falecido, ele fundou nos Estados Unidos, e não somente lá, mas em vários países que vivenciam conflitos, muitas vezes conflitos internos, não são conflitos internacionais, como os que nós temos visto hoje, no ano de 2023, em pleno século XXI, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia, né, entre palestinos e judeus, entre países, né, que se arvoram em combatedores de determinadas questões que muitas vezes são internas e que, em vez de promoverem um bem, acabam promovendo um mal. Enfim, nós não estamos aqui para julgar, mas esse autor norte-americano, Marshall Rosenberg, ele fundou inicialmente nos Estados Unidos e depois em outros países, como, por exemplo, Bósnia, Afeganistão, Ruanda e outros mais, que eu não vou me lembrar agora, instituições para promoverem a comunicação não violenta com vistas à pacificação ou à minoração, né, à diminuição de conflitos que acontecem muitas vezes, como por exemplo em Ruanda. Nós sabemos que é uma questão grave, né, fratricida. Negros contra negros do próprio país. Facções rivais que se matam e destroem, né, aniquilam, promovendo muitas vezes o que de verdade é genocídio, e através, né, por meio da utilização dessa filosofia da comunicação não violenta, muitas vezes consegue-se evitar um desentendimento. E que surge, meus irmãos, a questão da comunicação, da palavra, é tão importante que às vezes uma guerra, um conflito internacional surge de um mal entendido. Eu falei uma coisa e a pessoa entendeu outra. E aí está criada a confusão, a discórdia, a guerra, a morte. Então, é tão séria essa questão que muitas vezes, como Jesus nos ensinou, é melhor nós ficarmos em silêncio do que nós respondermos.
do que nós contestarmos. Né? Tem uma série de provérbios populares em relação a isso. Né? Quando um não quer, dois não brigam. Quem não se comunica, se trumbica. Então, quer dizer, não basta você falar, você tem que se comunicar, você tem que alcançar o outro de uma forma plena, efetiva. Se o outro não entendeu, nós temos um exemplo, os espíritas de Campos dos Goytacazes têm um exemplo maravilhoso, que é o professor Clóvis Tavares, que era um poço de cultura, de sabedoria, e que nas suas pregações tinha a preocupação de conseguir se comunicar com todos os que estivessem assistindo. Embora ele fosse um homem cultíssimo, professor de faculdade, de cursos, de colégios, ele tinha a preocupação de fazer com que tanto o culto quanto o analfabeto entendessem o que ele estava a dizer nas suas pregações, nas suas aulas, tanto de doutrina espírita e de evangelho, quanto de direito internacional, por exemplo, de história. Então, ele alguma vez, se tivesse na sua fala, na sua exposição, achado que ele tinha usado um termo um pouco mais erudito, rebuscado, ele dava 2, 3, 4 sinônimos. Explicava para que todos entendessem. Então, essa é a comunicação efetiva, plena. E não aquela que nós... Não interessa se a pessoa vai entender ou não o que eu estou falando. Ela que recorra ao dicionário. Então, quer dizer, isso é de uma soberba, né? É de um egoísmo, é de uma vaidade que não condiz com quem se diz ou com quem quer ser cristão. Não é mesmo? E era exatamente isso que Jesus procurava fazer. Ele não somente verbalizava, ele demonstrava nos seus atos, na sua vivência, na sua convivência, o que era, o que ele veio ensinar. Então, a comunicação, ela pode ser plena, efetiva, mas pode ser violenta também. O que mais nós temos visto hoje com a internet, com as redes sociais, com o WhatsApp, são comunicações violentíssimas. Não apenas isso, mortais. Cancelamentos. A pessoa faz questão de difamar, divulgar o mal, muitas vezes sabendo que não é exatamente aquilo. O que aconteceu não é exatamente aquilo que a pessoa falou. Editam, né? Vídeos, falas, cortam, colocam só um trecho para que, descontextualizando, muitas vezes, a pessoa que proferiu aquelas palavras que foram editadas, descontextualizadas, seja ridicularizada, né? Tenha uma rede de ódio contra ela, de difamação, e muitas pessoas têm perdido o emprego, têm se colocado, né, ou sido colocadas num ostracismo, né, social, e muitas até têm sido mortas por conta de comunicação violenta. Agora, o que a gente precisa, não somente como cristãos, como espíritas, mas como seres humanos? O que a gente precisa para não entrar nisso? Então, por exemplo, tem um livro que eu recomendo, que é esse aqui, ó, O Poder Oculto da Amabilidade. Esse livro está aqui na própria capa, né? Um manual prático
para almas que se atrevem a transformar o mundo pouco a pouco. Pouco a pouco. É a gotinha que a andorinha no incêndio da floresta resolveu levar. Ela podia até saber que não ia apagar o incêndio, mas ela estava fazendo a parte dela. É a gotinha d'água. Então, se todo mundo achar que, mas o que isso vai significar? Eu não vou conseguir transformar o mundo, eu não vou conseguir melhorar as pessoas, eu não vou conseguir terminar a guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia, ou a guerra de Ruanda, ou entre palestinos e judeus. Meus irmãos, se nós conseguirmos, primeiramente, nos transformar, porque isso é algo que atinge a todos. Quantas vezes nas nossas vidas diárias, nós, quando nos exaltamos, perdemos, né, as estribeiras. Exageramos na hora de falar com um parente dentro de casa, na hora de corrigir, né, um filho, um sobrinho, um aluno na sala de aula. Então, são situações pelas quais todos nós passamos e que, se nós continuarmos nessa de não adianta eu mudar, porque vai continuar tudo a mesma coisa. Então, todos nós não acompanharemos a transição do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração e seremos expurgados. Então, é isso mesmo que nós queremos? A gente não quer um mundo melhor, um mundo mais pacífico, mais amável, né? Então, nós temos que fazer pouco a pouco. E isso não faz bem só para o mundo e para a sociedade, não. Isso faz bem para a gente. Quantos de nós não nos arrependemos depois de termos proferido determinadas palavras? Mas aí já foi, né? Tem até um provérbio, que eu não sei qual é a origem, que diz que 3 coisas não voltam atrás. Não tem como retroceder. Uma é a flecha lançada. A outra é a oportunidade perdida. E a terceira é a palavra falada. Então, falou, a gente depois pode pedir desculpas, pode tentar consertar, mas já falou, né? Já magoou, já feriu, já difamou. Então, por que não evitarmos essa palavra violenta, essa comunicação violenta, fazendo um exercício, né, de contenção? Quando a gente está numa crise aí financeira e tal, a gente não faz contenção de despesas. Então, fazer contenção de palavras violentas, né, palavras malsãs, e evitar muita confusão, muito atrito, muita separação, muita discórdia e, quiçá, muitas vezes, muita morte. Então, esse livro aqui, que é do padre Laurence Lovazic, é uma proposta para que nós, no dia a dia, com coisas pequenas, porque Jesus, meus irmãos, Jesus disse: bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aquele que promove a paz, bem-aventurados os brandos, os mansos, e disse inclusive que os brandos, os mansos, herdarão a terra. Então, quer dizer, se nós somos violentos nas nossas palavras, na nossa comunicação, a terra de regeneração não é lugar para nós. Os brandos,
os mansos herdarão a terra. Então, se a gente está nessa linha de violência, hoje eu sou um espírito muito mais evoluído do que eu já fui, hoje eu não mato ninguém, eu não assassino, eu não desembainho a minha espada para matar, cortar a orelha de um soldado adversário, nada disso, fazendo referência à ação de Pedro, lá quando Jesus foi ser preso e ele cortou a orelha do soldado mau. Hoje eu não faço mais, mas a gente mata com as palavras, a gente fere, a gente difama e muitas vezes sente prazer nisso. Olha lá, consegui desmoralizar, consegui destruir fulano, Então, se a gente, não necessariamente como cristão, como espírito, se a gente quiser ser um ser humano com humanidade, saindo da animalidade, a animalidade dos animais que estão abaixo de nós, muitas vezes impõe, por uma questão de sobrevivência, uma agressividade dos animais. Então, a comunicação dos animais envolve, muitas vezes, essa comunicação violenta, porque eles precisam liderar, eles precisam sobreviver, eles precisam caçar. Agora, nós estamos muito acima disso, meus irmãos. Então, a gente, para ser promovido, para ser mantido no lugar em que está, a gente precisa agredir, diminuir, matar a reputação, o nome, a imagem, a honra de um semelhante nosso? Não precisa de nada disso. Mas muitas vezes nós nos comprazemos, porque, ficou sem resposta diante do que eu falei, E, então, esse sacerdote, Laurence Lovacic, ele escreveu esse livro e que na contracapa diz o seguinte, só para nós termos uma noção, indico a todos que adquiram O Poder Oculto da Amabilidade. Olha o que ele diz: provavelmente você não tem paciência nem disposição para ser gentil o tempo todo, especialmente quando rodeado pelos contratempos cotidianos. Porém, poucas vezes paramos para refletir que o que torna o mundo ingrato, muitas vezes, é a falta de amabilidade das pessoas que nele vivem. Se praticássemos essa virtude tão esquecida, teríamos o poder de tornar a vida mais feliz, mais calma, mais serena. Para sermos mais amáveis, precisamos apenas estar atentos às coisas que fazemos e como as fazemos. O poder oculto da amabilidade ensina-nos a ser mais cuidadosos, até mesmo em meio às contrariedades. Então, essa contenção de nós mesmos, a contenção do homem velho que está em nós, isso é um exercício, porque quando nós incorremos nessa violência, da fala, da escrita, é o que eu acabei de dizer. A gente pode até sentir um gostinho de prazer, de vingança, qualquer coisa do tipo, mas depois a gente se sente mal. Por que isso? Por que a gente se sente mal? Porque isso contraria a nossa essência divina, meus irmãos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, na hora, o nosso orgulho, a nossa vaidade falam mais alto ali. Então, olha lá, venci, detonei, quebrei o fulano de tal, meu adversário, meu isso, meu aquilo. Ou simplesmente alguém de quem nós não gostamos. Então, nós temos visto aí pessoas públicas se digladiando com palavras. Então,
em vez de fazer algo de bom para todos e tal, ficam num círculo fechado de comunicação violenta que, na verdade, vai levar a quê? A morte, a destruição do município, do estado, do país, do mundo. Porque não conseguem silenciar muitas vezes. Por exemplo, Pilatos, quando perguntou a Jesus, desafiando-o, porque ele tinha poder para libertar Jesus ou crucificá-lo, ele perguntou, tu és rei? Aí Jesus disse, tu o dizes. E a que vieste? Você veio para quê? Ou seja, qual que é o seu reinado? Aí Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Eu vim para dar testemunho da verdade. Verdade com V maiúsculo. Verdade divina. E muitas vezes a comunicação violenta passa também, engloba, abrange, essa pretensão nossa de sermos os donos da verdade. Então eu acho que eu sou o dono da verdade, então o outro tem que se submeter, tem que... Jesus, e Deus concedem-nos o livre-arbítrio. Até se nós quisermos não seguir Jesus, não aceitá-lo, ou não aceitarmos que Deus é o Criador de todas as coisas, inteligência suprema, causa primária, Deus permite. Deus permite. Então, olha a comunicação não violenta do Criador Todo-Poderoso. E nós, que somos as criaturas, queremos impor a nossa vontade, a nossa verdade. Então, Jesus falou, eu vim para dar testemunho da verdade. E aí Pilatos perguntou a ele, mas o que é a verdade? Como? Querendo dizer, mais um dono da verdade? Qual que é a sua verdade? Jesus poderia ter ficado 1 hora, 2, 3, conversando ali, querendo convencer Pilatos de que ele era o mensageiro da verdade, ele, Jesus, mas ele preferiu calar, silenciar. Essa é a comunicação não violenta. Porque Pilatos não estava querendo saber o que era verdade. Ele estava querendo desafiar Jesus. Quem é você para dizer que veio dar testemunho da verdade? Que verdade? A verdade para Pilatos naquele momento ali era de que ele era o governador ali. Ele tinha poder. Ele tinha poder. Então, que verdade? A verdade é que sou eu. Eu que tenho poder para te crucificar ou para te libertar. Você vem falar de verdade comigo? Tanto que ele deu as costas. Ele perguntou a Jesus, mas o que é a verdade? E deu as costas. Ele não queria saber o que era a verdade. A verdade era ele. E Jesus também não quis impor a verdade a Pilatos. Jesus deixou. Então, a comunicação não violenta, Jesus, meus irmãos, tem muitos os exemplos para nós adotarmos nas nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, continuando aqui a contracapa aqui, para sermos mais amáveis, precisamos apenas estar atentos às coisas que fazemos e em como fazemos. O poder oculto da amabilidade ensina-nos a ser mais cuidadosos, até mesmo em meio às contrariedades. É um passo a passo espiritualmente profundo, mas também muito concreto e prático, para todos aqueles que desejam superar a indelicadeza, muitas vezes despercebida, que contamina os comportamentos e que, se combatida, transformará verdadeiramente o seu entorno. Então, muitas vezes, a gente fala coisas boas, úteis, mas de uma forma tão agressiva, tão violenta, que alcançam um resultado diferente daquele
que nós gostaríamos de alcançar. Não é verdade? O pai, a mãe, né? O superior, o responsável, o patrão em relação ao empregado, nós temos diversas situações em que nós podemos corrigir algum fato, algum erro, algum equívoco, sem a indelicadeza, sem a grosseria, sem a falta de educação, sem violência. E muitas vezes, quando a pessoa usa, né, de amabilidade, né, de serenidade, de brandura, de educação, de respeito, o resultado é melhor até do que apenas a correção. E ao contrário, quando a gente usa uma expressão grosseira, violenta, indelicada, às vezes não somente não se corrige de fato aquilo, como a pessoa que foi alvo da correção, da fala, né, da advertência e tal, ela se revolta, né? E a gente acaba provocando uma reação violenta também. Então é empregado às vezes que sabota, né, a própria empresa, o próprio patrão, porque foi advertido, né, de forma humilhante, né, na frente de todo mundo, em vez do patrão chamá-lo lá, né, numa sala e dizer, ó, meu amigo, você tá, né, foi lá na frente de todo mundo e detonou o empregado na frente de todo mundo, né? É o pai ou a mãe também que detona, né, e corrige a criança na frente ali de todo mundo, dos coleguinhas, enfim, né? O professor que dentro da sala de aula humilha o aluno e por aí vai, né? Então, é o juiz muitas vezes que na audiência humilha o advogado, né, ou o promotor, ou o defensor, porque não está concordando, ou a própria parte, né, usando da sua autoridade. Então, quer dizer, a comunicação violenta, ela vai acontecer quando nós conseguirmos, meus irmãos, seguir a orientação, a exortação de Jesus, que nos disse: fazei ao próximo o que gostarias que os outros vos fizessem. Fazei aos outros. Então, é o que? Trocando, né, em miúdos, falando em outras palavras. É colocar-se no lugar do outro. Você gostaria de ser humilhado, né, de ser envergonhado, de ser repreendido publicamente, na frente de várias pessoas? Você gostaria de ser difamado? Você gostaria de ter a sua fala editada, descontextualizada? Não. Então não faça com o outro isso. Faça o contrário, né? Amenize, procure colocar-se no lugar dele. Quem sabe muitos de nós, quando criticamos uma postura, uma fala de alguém, se nos colocássemos no lugar dessa pessoa, faríamos a mesma coisa que ela ou até pior. Então é tão simples colocar-se no lugar do outro, né? Então a gente defende umas coisas para umas pessoas, mas se for um antagonista, né, alguém que não partilha, não comunga do nosso pensamento, da nossa filosofia, enfim, do nosso partido político, aí para ele não. Então, para mim, para os meus, para o meu grupo, pode tudo, mas para o outro não. Então, para um grupo é anistia, sim, para o outro é sem anistia. Então, isso é a comunicação violenta. Então, coloquemo-nos no lugar do outro. Você quer anistia para você? Então você tem que querer anistia para o outro também. Você quer perdão? Você quer compreensão? Você quer amabilidade, brandura, serenidade, doçura, compaixão, perdão? Jesus nos ensinou, né? Pai,
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se a gente não perdoa ninguém, vai pedir perdão a Deus? Então, essa reciprocidade é que nos falta, muitas vezes, né, em todas as coisas. E para que nós consigamos isso, a gente tem que abrandar, acerenar, né? Deixarmos de ser, nós temos que deixar de ser animais. A gente tem que passar a ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a comunicação de Jesus, aproveitando mais um texto maravilhoso de Vinícius no livro Em Torno do Mestre, né? E aí, só para terminar a questão do Marshall Rosenberg, ele lançou inicialmente esse livro, né, Comunicação Não Violenta, virou uma filosofia de vida. O que motivou ele a escrever esse livro, ele era psicólogo, foi justamente ele ter crescido num bairro dos Estados Unidos em que a violência predominava. E ele não quis que aquilo continuasse. Embora ele não pudesse mudar o bairro dele, né, e nem todas as pessoas, mas ele quis fazer o que a andorinha fez no incêndio na floresta. Eu vou fazer a minha parte. E quem puder, né, quem quiser aderir a essa campanha, a essa filosofia de vida, vai conseguir mudar, mesmo que seja seu lar, alguns membros da sua família, a sua sala de aula, o seu setor de trabalho, a sua comunidade, o seu prédio, enfim, vai conseguir mudar alguma coisa. Se não conseguir mudar ninguém, nem nada, vai conseguir mudar a si mesmo, pelo menos, né? Então, ele lançou esse livro, Comunicação Não Violenta, depois ele lançou um segundo, Vivendo a Comunicação Não Violenta, e fundou essas instituições, não somente nos Estados Unidos, mas em alguns países, para promover essa comunicação que, em vez de fomentar, agravar, suscitar, promover a violência, a discórdia, o desentendimento, pelo contrário, promovia a paz, a compreensão, o perdão, né? Então, fica a dica aí, a sugestão. Comunicação não violenta e Vivendo a Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. E esse outro também, né, já com um aspecto mais espiritual, O Poder Oculto da Amabilidade, de Lorenz Lovazic. No livro de Vinícius Em Torno do Mestre, o capítulo A Palavra de Jesus. Vejamos a palavra de Jesus, né? Como é bela, Jesus, a tua palavra. Como é encantadora e persuasiva, deliciosa e convincente. Tua palavra, Senhor, consolida a razão e sensibiliza o coração. Fala à mente e fala ao sentimento. Olha que maravilha. Fala à mente e fala ao sentimento. Ela diz tudo e tudo esclarece. Não há mistério que não revele, nem problema que não solucione. Não há refolhos nem escaninhos ocultos nos meandros da alma que ela não penetre. Não há labirintos e dédalos misteriosos da consciência humana que ela não percorra, deixando após uma esteira luminosa. Tua palavra, Senhor, é a maior das maravilhas. Tem encantos e magia que se não descrevem na linguagem dos homens. É bálsamo que mitiga as dores, é luz que aclara o entendimento, é força que reanima, é vida que rejuvenesce, é também poesia que encanta,
música que arrebata, verdade que empolga, fé que redime. Tua palavra, Jesus, modifica, corrige, transforma e converte, atrai como imã, aquece como sol, refrigera como o orvalho, inebria como os perfumes, purifica como o fogo, diviniza como o amor. A mágica influência de tua palavra, ó Cristo, converte-se a fraqueza de Simão na coragem heróica de Pedro, a sordidez do publicano na generosidade de Zaqueu, a volúpia de Madalena no sublime e incomparável idealismo da arrependida, o fanatismo feroz de Saulo no liberalismo e abnegação de Paulo. Ao encantamento da tua palavra, Jesus, serenam-se as tempestades. Os coxos e os paralíticos se locomovem. Os cegos veem. Os surdos ouvem. Os leprosos ficam limpos. Os mortos ressuscitam. E aos pobres se faz justiça. E como não ser assim, Senhor, uma vez que a tua palavra é o mesmo verbo de Deus que se faz ouvir neste mundo. Por isso nós lemos no início o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 14. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo estava com Deus e era Deus. Então, Jesus, meus irmãos, é essa palavra, é essa comunicação de Deus conosco. Enquanto Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e o próprio Cristo, sabiam que Jesus passaria por tudo aquilo, ele não reagiu, não negou-se a passar, não foi violento, nem no episódio da expulsão dos vendilhões do templo, porque nós não compreendemos. Nós somos violentos, Jesus não. A comunicação de Jesus muitas vezes foi enérgica, mas não violenta. E muitas vezes nós seres humanos, nós precisamos de uma sacudidela para despertarmos, não é verdade? Muitas vezes nós precisamos de uma comunicação, de uma advertência, de uma chamada mais enérgica, porque senão o nosso comodismo, a nossa preguiça, a nossa insolência, a nossa desídia, faz com que nós permaneçamos. Então, às vezes, a gente precisa de um baque, de uma sacudidela, de um susto. Senão a gente não entende. E existem formas de tudo isso acontecer sem que seja usada a violência, que foi exatamente o que Jesus fez. Então, continuando aqui, o livro de professor Clóvis Tavares, de Jesus para os que sofrem, tem um capítulo, meus irmãos, maravilhoso, que é o capítulo 16, intitulado No Caminho de Emaús, em que ele, professor Clóvis, ele analisa exatamente essa questão da comunicação, da palavra, do diálogo, da conversa, E ele, num dado trecho desse capítulo, ele diz assim, quando o Senhor ressuscitado, vencedor do ódio e da morte, olha aí, vencedor do ódio que gera violência, e da morte, se aproximou dos dois discípulos, os que estavam a caminho de Emaús, estes estavam conversando. E diz o professor Clóvis, nobre era o tema de sua palestra, digno
e espiritual o assunto que desenvolviam. Sucede sempre assim conosco? Pergunta o professor Clóvis Tavares. Também nossa existência é uma estrada. Que falamos um com o outro pelos caminhos da vida? Assemelham-se nossos diálogos aos dos caminheiros de Emaús? Sentem-se atraídos nossos corações quando exteriorizam seus sentimentos pela pessoa e pela causa daquele que nos ama desde o princípio? Quando em contato com nossos amigos, nossos familiares ou desconhecidos companheiros de jornada, são nossas cavaqueiras ou tertúlias assinaladas por espiritualidade, embora minguada, ou por cansativa vulgaridade? Preferimos assuntos elevados e dignos ou somos tendentes a ultrajar corações e coisas do próximo com frieza e descaridade? Olha aí, né? Esses ataques, esses cancelamentos que nós temos visto nas redes sociais e que geram consequências não é somente no mundo eletrônico, virtual, não. A pessoa perde emprego, a pessoa se suicida, a pessoa é morta, é assassinada, muitas vezes, por conta disso. Então, preferimos assuntos elevados e dignos ou somos tendentes a ultrajar corações e coisas do próximo com frieza e descaridade? Alerta do professor Clóvis há vários anos atrás. Conduzimos nossos momentos de contato verbal com o outro a palavra bondosa e edificante? Ou transformamos a hora da fraternidade e da alegria numa arena selvagem ou num tripúdio de agressividade, a lembrarem os versos de Drummond? Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã. Quer dizer, a gente já acorda com aquela belicosidade, né? Meio que idealizando, né? Projetando o que eu vou fazer hoje, né? Eu tenho hoje que detonar alguém. Então, assim, a gente não é mais aquele gladiador lá da arena romana, que hoje eu vou matar o meu adversário, vou decapitar, né? Mas a gente acorda com essa energia, né? Ou num linguajar mais moderno aí, nessa vibe, né? Hoje eu vou detonar alguém, né? Então, é isso mesmo? Nós, seres humanos, nós, criaturas de Deus, né? E continua o professor Clóvis, muitos dos nossos sofrimentos que já estão conosco ou vêm vindo, ou ainda fermentam distantes, têm seu nascedouro na invigilância ou no desamor de nossas palavras. Às vezes não é intencional, mas é invigilante, né? Se a gente se colocasse no lugar do outro, não teria proferido. Se a gente pensasse antes de proferir as palavras, né, antes de realizar a comunicação, pensar o que isso vai causar, como que a pessoa vai receber. Se fosse eu que estivesse sendo alvo dessa fala, dessa comunicação, como que eu receberia isso, né? Basta isso. Colocar-se no lugar do outro, que foi o que Jesus disse, né? Fazei aos outros o que gostaríeis que os outros vos fizessem, né? E aí ele ainda cita, o professor Clóvis, uma quadrinha aqui de Casimiro Cunha, dizendo: Casimiro Cunha nos adverte, fiscaliza as palavrinhas, de humilde e pequena brasa começa a lavrar o incêndio que devora toda a casa. E termina, né, dizendo: não nos esqueçamos de que tudo isso é importante. O Senhor, Ele mesmo, nos ensinou em seu Evangelho divino: pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás
condenado. O Cristo eterno, invisível ou irreconhecível está ao nosso lado, como na estrada de Emaús, qual prometeu estar até a consumação dos séculos. Todavia, velando pelo nosso aperfeiçoamento moral e pela nossa felicidade futura, humildemente ainda pergunta a cada um de nós: que falais um com o outro pelo caminho? E aí, para finalizar, de Cecília Meirelles, Romance das Palavras Aéreas, que ele, o professor Clóvis, também cita aqui nesse capítulo que nós acabamos de ler alguns trechos. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Ai, palavras, sois de vento, ides no vento que não retorna. E em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. Sois de vento, ides no vento, e quedais com sorte nova. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Todo o sentido da vida principia à vossa porta. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois a audácia. Calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas, ai, com letras se elabora. E dos venenos humanos, sois a mais fina retorta. Frágil como o vidro e mais que o aço, poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. Detrás de grossas paredes, de leve, quem vos desfolha? Pareceis de tênue seda, sem peso de ação nem de hora, e estais no bico das penas, e estais na tinta que as molha, e estais nas mãos dos juízes, e sois o ferro que arrocha, e sois barco para o exílio, e sois Moçambique e Angola. Ai, palavras, ídeis pela estrada fora, erguendo asas muito incertas, entre verdade e galhofa. Desejos do tempo inquieto, promessas que o mundo sopra. Ai, palavras, mirai-vos, que sois agora? Acusações, sentinelas, bacamarte, algema, escolta, o olho ardente da perfídia, a velar na noite morta. A umidade dos presídios, a solidão pavorosa, duro ferro de perguntas, com sangue em cada resposta, e a sentença que caminha e a esperança que não volta, e o coração que vacila e o castigo que galopa. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Perdão podias ter sido. Sois madeira que se corta. Sois 20 degraus de escada, sois um pedaço de corda. Sois povo pelas janelas. Cortejo, bandeiras, tropa. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Éreis um sopro na aragem, sois um homem que se enforca. Fica a nossa reflexão sobre as palavras de Jesus e as nossas palavras. Como tem sido a nossa comunicação? Como queremos que ela seja? E que possamos, pelo menos, envidar esforços para que nós consigamos efetuar uma comunicação não violenta e seguindo o exemplo de Jesus, que é o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Jesus e Deus permitam que nós encerremos essa pregação, essa reflexão, agradecendo por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, e que nós tenhamos um final de sábado, um domingo, uma semana de paz e de luta, sim, com nós mesmos, para que nós possamos ser mais brandos, mais amáveis, mais pacíficos e comuniquemo-nos, né, de forma não violenta. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado e uma boa noite.